E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Peço desculpas por não ter gravado ontem o vídeo imediatamente após o jogo do São Paulo. Tive alguns compromissos, alguns contratempos, não consegui gravar, mas cá estou. E acho que até foi melhor, né? Porque passados 24 horas aí depois do jogo do São Paulo, daquela verdadeira vergonha que foi a arbitragem, vou até ler o nome desse meliante, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Repito, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Esse é o nome do verdadeiro bandido, do ladrão que apitou ontem, que operou o jogo do São Paulo ontem em pleno estádio do Morumbi. É inadmissível aquilo que a gente viu ontem no jogo do São Paulo. Alexandre Pato desencantou a melhor partida do Pato com a camisa do São Paulo na era Fernando Diniz. O melhor jogo do São Paulo, por que não coletivamente, no comando de Fernando Diniz. Uma noite que poderia ser mágica para o retorno do Pato, da confiança do Pato, da manutenção dele como titular. Seria um encontro de novo dele com as redes, né? Ele que está buscando tanto esse gol. E esse cara me faz aquela pataquada que ele fez. É inacreditável o que a gente viu ontem no estádio do Morumbi. Eu acho que erros acontecem agora. Da maneira, da forma, do grau que o erro foi feito ontem, que foi cometido por esse meliante, que eu faço questão de repetir o nome. Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. O que esse cara fez ontem, isso não é aceitável, nem na várzea isso é aceitável. Esse cara ele não conseguiria sair de camburão na várzea, quanto mais no futebol de Série A, de um campeonato regional, com a importância que tem o Campeonato Paulista. Vi hoje que ele foi, ele, o árbitro e os bandeirinhas, que são tão incompetentes e bandidos quanto esse Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, eles serão afastados para eles terem uma espécie de reciclagem. Esses caras deveriam ser banidos, não é nem afastados, eles deveriam ser banidos do futebol, porque eles não têm... Se o que eles fizeram ontem foi apenas erro, que eu tenho minhas dúvidas, né? Se foi somente erro, eles não têm condição de apitar mais. É simples assim, eles não têm aptidão para ser árbitros e serem bandeirinhas. Eles não podem trabalhar nesse meio. É simples assim, vai ser cantor, vai ser DJ, vai ser o que ele quiser ser. Agora, bandeirinha e árbitro, eles não podem ser, se eles erraram. Porque muita gente vem cogitando e os erros foram tão grotescos que mostram que pode ser que tenha alguma coisa ali atrás. Eu não estou plantando aqui alguma sementinha de repente de ficar acreditando que tem um complô contra o São Paulo. Eu não sou desse partidário disso. Eu só acho que o São Paulo não tem o poder dos bastidores, o poder político que a gente sabe que os clubes têm que ter. O São Paulo não tem nenhum poder político por trás, nos bastidores. Isso é notório. Como que um cara chega no estádio do Morumbi, no campo do São Paulo, mando de jogo do Tricolor, com a sua torcida presente e ele faz o que ele fez ontem? É inacreditável. Então, tomara que esse cara de fato tome um grande chá de banco, literalmente. Pra mim ele tinha que ser banido do futebol. Eu já deixo aqui minha opinião. Quero muito saber a sua. Mas ele vai ser reciclado pela Federação Paulista. Será que só isso é o bastante? Esse cara deveria ser banido, multado, deveria ter esse jogo, voltar a acontecer esse jogo, porque são erros crassos, erros bizonhos, que nem um aspirante a árbitro cometeria. Dito isso, o São Paulo fez um grande jogo, né? São Paulo empatou, conseguiu ali com o Brenner empatar na Bacia das Almas, né? Acabou tomando um gol muito bobo ali de um contra-ataque que estava talhado a acontecer, né, pela equipe do Novo Horizontino. Vale ressaltar que o Novo Horizontino vinha com uma equipe ali reserva
E se não fossem esses 2 gols anulados e o pênalti mal anulado também, o pênalti mal anulado não, né? O pênalti que ele não deu em cima do Vitor Bueno, quando foi tocado ali a panturrilha do Vitor Bueno na risca da grande área, ou seja, era pênalti. Se não fosse isso, o São Paulo teria feito o que se esperava dele, ter ganho, ter jogado bem, ter jogado melhor que o adversário, ter criado mais volume de jogo. E por conta desse meliante Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, o São Paulo não conseguiu os 3 pontos, não conseguiu o placar elástico que poderia ter conquistado caso abrisse os 2-0. Mas o que a gente, tirando tudo isso, o que a gente pode notar é que o São Paulo vem evoluindo. Isso é notório. O time vem conseguindo trocar mais passes, o time vem conseguindo criar mais situações de gol, o time vem conseguindo ter mais volume de jogo, mais perigo ali para o adversário, vem de fato tentando agredir mais o oponente. Agora, a questão que precisa melhorar urgentemente é o foco, é esse pé certo, né? É conseguir concretizar as chances criadas, porque a infinidade que o São Paulo perdeu de gol é uma coisa abissal. Não tem como o São Paulo perder a quantidade de gol que o time vem perdendo. Eu acho que são ajustes, o time vem evoluindo, só que não tem como. Dessa vez, apesar dessa arbitragem tosca, desse meliante aqui, o São Paulo acabou conseguindo empatar, mas poderia ter perdido diante das situações ali que perdeu na cara do gol e não é para perder, né? Principalmente se tratando de um time adversário que vinha com jogadores reservas, né? Então, mas eu não vou focar nesse... o meu foco não vai ser para essa situação negativa que o São Paulo vem perdendo gols, e sim, o meu foco e a minha esperança vem muito do que o São Paulo vem produzindo e o São Paulo vem melhorando. E isso é muito importante pra gente, porque logo menos vem a Libertadores da América e o time precisa estar num estágio um pouco maior pra gente conseguir aí passar, né, da fase de grupos que é tão complicada. Falando em Libertadores, não sei se vocês viram, mas o River sofreu uma punição do TAS referente àquela balbúrdia que teve ali na final, se eu não me engano, contra o Boca Juniors. Ele recebeu uma punição ali de 2 jogos sem torcida. Então o São Paulo, uma boa notícia para o São Paulo. São Paulo vai enfrentar o River lá no Monumental de Nunes sem torcida adversária, ou seja, sem nenhuma torcida, portões fechados. O Monumental de Nunes só vai ter ali os jogadores do São Paulo e do River Plate. Eu achei uma boa notícia, porque de certa maneira ali a torcida do River empurra muito o time, vira um caldeirão parecido com o que a torcida do São Paulo faz no Morumbi, e a gente não tendo, né, a torcida adversária é um fator importante aí para o São Paulo também conseguir fazer um bom jogo lá em Buenos Aires quando enfrentar a equipe argentina. Bruno Alves sofreu uma forte pancada no jogo contra o Novo Horizontino e tem um trauma, foi detectado um trauma no pé direito dele. Ele teve muitas dores ali no lance que aconteceu e por conta disso ele acabou virando dúvida no próximo jogo do São Paulo contra o Santo André, domingo lá no ABC, às 18 horas, às 6 horas da tarde. E ele apresentou alguma melhora, vem tratando dessa lesão, né, desse edema que acabou ficando com esse pisão, né, com esse impacto que ele sofreu. E caso ele não se recupere a tempo, Anderson Martins e Diego são os 2 jogadores ali que podem substituí-lo imediatamente. Rodrigo Nestor, muita gente vem apostando nele, né? É um jogador aí que vai ganhar sim espaço com o Fernando Diniz. Já subiu, já está de volta aí para treinar com o elenco principal do São Paulo e é um volante que pode ficar à disposição, um volante de 19 anos, um menino muito bom de bola, um cara que tem visão, que tem um passe refinado, pode ser interessante para o São Paulo aí em determinados jogos da temporada também. É isso, gente, essas são as notícias. O São Paulo vem numa evolução. Se não fosse a arbitragem desse meliante dos 2 bandeiras ali, São Paulo teria ganhado tranquilamente, estaria na liderança do Campeonato Paulista geral, o que é muito importante, como eu disse para vocês, principalmente se tratando de quartas e semis, já que serão jogos únicos somente, e o São Paulo tem toda a chance aí de conquistar essas passagens dessas fases, principalmente se jogar nos seus domínios com o apoio da sua torcida, torcida única, se tratando de semifinal contra grandes. Então fica aí o nosso apelo, né, de que
esses árbitros aí, esse árbitro e esses bandeirinhas de fato sejam punidos e não somente tenham uma reciclagem. Para mim deveriam ser banidos, mas que eles sejam punidos. O certo seria voltar, ter o jogo de volta, porque na verdade foi uma roubalheira, uma operação, foi uma coisa abissal o que aconteceu no estádio do Morumbi ontem, mas já foi, e tomara que o São Paulo também se resguarde nos bastidores para que isso nunca mais volte a acontecer, porque isso é um retrato da diretoria pífia, né, da presidência sem comando, de um clube que acontece qualquer coisa e ninguém fala nada, e ninguém vai cobrar aonde precisa cobrar. O Lugano ontem esbravejou nas redes sociais, não adianta de nada esbravejar só nas redes sociais, tem que ir nos órgãos competentes e lutar pelos direitos que o São Paulo tem, porque ontem foi uma roubalheira, uma vergonha o que esse senhor, e pela última vez eu falo o nome dele, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, fez com o São Paulo Futebol Clube. É isso, gente. Obrigado pela audiência de todos. Curta, compartilha, comente aqui, deixa a sua visão também. E a gente se vê domingo, né? Após aí o resultado, a análise do jogo. Tomara que com uma boa vitória do São Paulo diante do Santo André, para a gente retomar esse momento de vitórias aí, de 3 pontos, que é super importante, para a gente ganhando cada vez mais cancha, mais casca, para quando chegar os jogos mais importantes, mais pesados, a gente está ali num nível muito bom ali de competitividade, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência e vamos São Paulo!